Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Você pode se colocar de pé? Quero convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor. Seu coração está preparado aí? Amém. Abra comigo a palavra do Senhor. Mateus capítulo 6. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. E leremos agora apenas o versículo 1. Mateus capítulo 6, versículo 1. Todos encontraram? Amém? Com a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos mais uma vez. Pai, nós te agradecemos. Nós te bendizemos porque o Senhor é bom. E a tua misericórdia dura para todo sempre. E o que seria de nós se não fosse a tua bênção sobre nós? A tua graça, o teu favor. E nós queremos agora, nessa noite, ó Pai, te agradecer pelo teu favor. E que sejamos diante do Senhor, terra boa, porque uma palavra está sendo liberada sobre nós nessa noite. E nós queremos receber, ó Deus, plenamente a porção que o Senhor preparou para nós. E nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus capítulo 6, versículo 1 diz assim para nós: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês, que está nos céus. Amém. Amém. Você pode se assentar? Sem dúvida alguma, fazer a coisa certa é sempre a melhor opção. Por mais que estejamos numa situação em que fazer a coisa certa pareça ruim, pareça não valer a pena, pareça não ser uma vantagem, por mais que tenhamos medo de fazer a coisa certa, fazer a coisa certa sempre será a melhor opção. Demore o tempo que for, fazer a coisa certa carrega em si um poder de trazer bons resultados. Por mais que no início a gente sofra, as coisas certas, a seu tempo, trarão os benefícios. Porém, quando a gente pensa na nossa experiência de fé, na nossa vida espiritual, na nossa jornada de fé, além de se fazer as coisas certas, a Bíblia Sagrada vai chamar a nossa atenção, e é isso que Mateus está fazendo aqui, no capítulo 6, e é esse princípio que queremos compartilhar com vocês nessa noite, é que tão importante quanto fazer a coisa certa, é fazermos a coisa certa com a motivação correta. Com a motivação correta. Porque no campo espiritual, na nossa vivência espiritual, na nossa jornada de fé, Mateus está nos lembrando, e é o que ele vai discorrer aqui ao longo do capítulo 6, é que a motivação das nossas ações, a motivação daquilo que estamos fazendo, precisa estar plenamente alinhada ao que nós estamos fazendo. Sabe por quê? Porque se fizermos a coisa certa, se fizermos algo correto, mas se no nosso coração houver uma motivação errada, por mais que tenhamos feito a coisa certa, o resultado daquela coisa certa não será bom, será sabotado, porque no mundo espiritual, a motivação é tão importante quanto a prática daquilo que estamos fazendo, porque nós corremos o risco. E que risco é esse que Mateus está nos chamando a atenção? Mateus está dizendo para nós que se fizermos as coisas certas, se tivermos uma prática considerada correta,
se fizermos até algumas ações que a própria tradição de Israel, até as sagradas escrituras, vão dizer para nós que são corretas, que devem ser feitas, mas Mateus está lembrando para nós de um detalhe. Se a fizermos com a motivação de que, ao fazer aquilo, sejamos vistos, aplaudidos, elogiados pelas pessoas, por mais que estejamos fazendo coisas corretas, o resultado dessas coisas corretas serão sabotados. Por quem? Pelo próprio Deus. Então, Mateus está chamando a nossa atenção que Deus é um abençoador. Deus é maravilhoso. Deus é um Deus, como Hebreus vai dizer, galardoador. Mas há um jeito de se relacionar com Deus que Deus se torna um sabotador. Sabia disso? Deus, ele se torna um sabotador. Quando nós nos relacionamos com Ele, mas que lá no nosso coração, a motivação que nos impulsiona, a motivação que nos leva a fazer o que estamos fazendo, é meramente as outras pessoas. E aí, para que a gente entenda a seriedade disso, Mateus utiliza aqui 3 práticas, 3 ações, ou digamos, 3 pilares da espiritualidade do mundo judaico. Ele vai falar para nós aqui da esmola, poderíamos chamar de boas ações. Ele vai falar das orações e ele vai falar do jejum. E eu não preciso argumentar muito com vocês para que vocês entendam e aceitem que boas ações é algo que Deus espera que façamos, que Deus espera que sejamos pessoas generosas. Também não preciso argumentar muito para que você aceite, concorde, que Deus espera que oremos, que gastemos o nosso tempo em oração. E também não preciso gastar muitas palavras para que você concorde que Deus espera que eu e você sejamos pessoas que pratiquem jejum. Então ele coloca aqui 3 pilares. As boas obras, ele coloca as orações e ele coloca o jejum. Mas Mateus vai trazendo para nós um alerta. Perceba a partir do versículo 2. Quando vocês forem dar esmolas, quando vocês forem praticar boas ações, cuidado. Não fique tocando trombeta. Não fique por aí chamando a atenção para vocês como fazem os hipócritas. Como fazem os hipócritas? Fazem as boas ações, têm atitudes que em si são atitudes nobres e que em si carregam o potencial de ajudar as pessoas. A ação em si ela é boa, mas a motivação daquela boa ação não é ajudar o outro, é para que as pessoas, ao verem você fazendo, elas olhem para você e o elogiem. A sua motivação ao praticar as boas obras é ser elogiado. E sabe o que Mateus está dizendo? Se essa é a verdadeira motivação do nosso coração, ou seja, estamos fazendo uma boa obra, uma boa ação, você se prontificou em ajudar alguém. E como eu disse, a ação de ajudar alguém, a boa ação em si, ela carrega um potencial abençoador. E como o próprio Jesus ensinou, melhor, mais abençoado é quem dá do que quem recebe. Então, quando você se prontifica a dar, a ser generoso, a bênção sendo derramada sobre você. É uma atitude que ela carrega em si um potencial abençoador. Vai abençoar quem está recebendo, mas muito mais quem está dando. Mas sabe o que Mateus está dizendo para nós? Sabe o que ele está dizendo para nós? Que quando nós fazemos isso, somos generosos. Deus espera que sejamos generosos. Isso é fato. Mas quando somos generosos e lá no nosso coração
tem uma pontinha de expectativa de que serei elogiado, serei retribuído, e que a pessoa para quem estou dando aquilo, a quem estou ajudando, ela vai me agradecer, ela vai se tornar grata ao que eu fiz, vai retribuir, nem que seja com muito obrigado. Quando há essa expectativa pairando no coração, o que Mateus está dizendo? Em verdade lhes digo, vocês já receberam a recompensa. Vocês, no ato do elogio, do agradecimento, do reconhecimento, do aplauso, da postagem, da divulgação, vocês ali, naquele ato, vocês já receberam a recompensa. E o que ele está dizendo? O Pai que está no céu não precisa mais te abençoar, porque você esperava bênção de outras mãos. Não é isso que você queria? Então fica com o que você queria. Então aquele potencial da generosidade, melhor é dar do que receber, mais abençoado é quem dá do que quem recebe, esse princípio é quebrado. Fizemos o certo, abençoamos alguém, mas como o que estava no meu coração era o desejo da gratidão, era o desejo da divulgação, era o desejo de que o meu status de generoso pairasse sobre a comunidade, que vissem, nossa, como eu sou generoso, como eu sou bom, como eu sou desprendido, e se as pessoas não percebem, você faz questão de que elas percebam. Está vendo? A pessoa estava precisando. Eu não gosto de falar, não, né? Mas eu fui lá, ajudei, e a gente vai colocando aqueles jeitinhos, né? As falsas humildades, as falsas modéstias, porque lá no fundo, o interesse é que sejamos elogiados pelas pessoas. E o que Mateus está dizendo, o Pai, não precisa te abençoar, sabe por quê? No ato, você já foi abençoado por mãos humanas. No ato. Você já recebeu o que você esperava receber. Então Deus, diante daquilo que você fez, Ele não precisa mais te dar nada, porque você não estava nem aí para as coisas de Deus. Nós só queríamos elogio. Recebeu o elogio? Recebeu o aplauso? Deus dá um passo para trás. Parabéns, recebeu. Fica com isso daí. Depois ele fala da oração. E de novo ele fala, cuidado, quando vocês orarem, não façam como os hipócritas, que gostam de ficar de pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para quê? Não por causa da oração em si, para serem vistos pelos outros. Fazem questão de orar, e como eu disse, a oração carrega em si um potencial abençoador. Por exemplo, quando você se coloca em oração, você está em contato com Deus. Você se conecta ao mundo espiritual. E é natural que essa conexão gere bênçãos para você, porque a presença de Deus é uma presença abençoadora. Então, uma pessoa que ora, ela consequentemente desfruta de bênçãos. Wesley aqui, ó, eletricista. Se você espeta uma tomada na parede, é natural que se está tudo certo com o sistema, aquele aparelho, ele receba energia. Então, se você se conecta com Deus, você vai receber energia. É natural. As leis do mundo espiritual. E é verdade também que se você se coloca como um intercessor, você começa a sair de você e orar por alguém, consequentemente, essa pessoa será abençoada. A intercessão, ela tem um mistério maravilhoso. Quando nós nos colocamos em oração por alguém, há um movimento espiritual. Nós oramos em favor de pessoas. A Bíblia Sagrada nos mostra isso, a importância da intercessão. Então, a oração é um ambiente abençoador para quem está orando e até para por quem você está orando. Todos são abençoados na oração. Agora, o que Mateus está dizendo é muito sério. Cuidado, porque você pode fazer a coisa certa. Você se coloca em oração. Em oração, que é, como eu disse, uma prática, uma disciplina
potencializada de bênção, ou um potencial abençoador. Cuidado, porque você pode viver uma sabotagem disso. Quando você ora, não por causa do Pai, não por causa das pessoas no sentido de interceder, de cuidar, de amar as pessoas, mas para que as pessoas olhem para você e falem assim: fulano é mulher de Deus, né? Fulano é homem de oração. Cuidado. Se o interesse ao orar, ao interceder, é receber visibilidade, ser visto, ser elogiado, aumentar o seu status de pessoa espiritual, Mateus está dizendo: cuidado, porque no ato da oração e no ato do reconhecimento do outro daquilo que você está fazendo, você já recebeu a recompensa. E aí o que Deus faz? Deus dá um passo para trás e diz: fica com elogio, não é isso que você queria? E aí a nossa oração, assim como a boa obra, a esmola, é infrutífera. Ela não tem mais aquele poder abençoador, porque o próprio Deus deu um passo para trás. A sua oração é vazia. Ela se torna uma forma de receber bênção das mãos humanas. E aí ele segue, versículo 16. Agora ele fala do jejum. Quando vocês jejuarem, essa aqui é ótima. Não fiquem com aquela aparência triste, abatida, como se você estivesse morrendo, como fazem os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, fazem cara, de piedosos, de pessoas que estão sofrendo. Para quê? A fim de parecer aos outros que estão jejuando. O jejum é uma excelente ferramenta, indispensável para o nosso crescimento espiritual. Há pouco saímos aqui de uma jornada de 21 dias de jejum e oração. O próprio Jesus praticou o jejum no seu ministério. O próprio Jesus. O jejum é um caminho de alinhamento com o céu, de mortificar a nossa carne, digamos assim, de calar o nosso eu, diminuir o nosso eu, a fim de que Deus nos encha com a sua presença. Então, o jejum, ele em si carrega um potencial abençoador. É esperado que uma pessoa que jejua, que ela vá cada vez mais experimentando dos mistérios de Deus, da vontade de Deus, sendo mais submissa à vontade de Deus e, consequentemente, sendo mais e mais usada por Deus, mais alinhada, mais parecida com Jesus. Mas Mateus também alerta: cuidado, porque nós podemos pegar isso que tem um potencial maravilhoso, espiritual, ilimitado, uma ferramenta do céu para nos aproximar de Deus e sabotar essa ferramenta. Quando fazemos o quê? Quando a nossa intenção é de que as pessoas nos elogiem e pensem e criem a nosso respeito uma imagem de que nós somos extremamente espirituais, os mais piedosos que pisaram nessa terra. E aí a gente faz jejum e a gente faz questão de que as pessoas descubram o que a gente está fazendo. Não no sentido de motivá-las a fazer conosco. Fizemos aqui uma ação comunitária, estávamos nos motivando, ajudando, vamos lá, mas não nesse sentido. É de que você olhe para mim e crie na sua mente uma imagem de mim, de que eu sou muito piedoso. O meu interesse é que você pense de mim isso. Pense de mim. E aí eu faço jejum, estou há 30 minutos sem comer, mas estou morrendo. Estou lá desfigurado, abatido, né? Parecendo que eu estou indo para o sepulcro, né? Estou lá todo desfigurado. Porque a minha intenção é ser visto. E sabe qual é o grande problema?
Aí Mateus vai encerrando esse bloco. E aí ele entra num trecho que ele diz o seguinte, versículo 19. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O que Mateus está chamando a nossa atenção é que a nossa motivação, que ele está chamando aqui o nosso tesouro, aquilo pelo qual o nosso coração deveria sempre pulsar, é agradar a Deus. Agradar a Deus. Única e exclusivamente buscar agradar a Deus. Porque se fizermos contrário disso, como ele está nos alertando aqui, se o nosso interesse for agradar as pessoas, viver até essas disciplinas maravilhosas, divinas, mas com a expectativa de colocá-las diante das pessoas, o que ele está dizendo para nós é que nós nos tornaremos hipócritas. Hipócritas. E é interessante pensar nessa palavra hipócrita. A palavra hipócrita hoje, ela tem uma conotação completamente pejorativa, negativa. Ao falar, ao chamar alguém de hipócrita, você está criticando, talvez querendo ofender, protestando, porque é negativo. Mas é interessante Jesus usar essa palavra hipócrita, nesse contexto, a respeito de espiritualidade. Sabe por quê? Os hipócritas do mundo greco-romano, na verdade, eram os atores dos teatros gregos. Atores. Então, hipócrita era uma profissão. Não era um xingamento, não era uma ofensa, não era uma crítica. Era um ator. Porque hipócrita tem a ver com aquele que usa uma máscara. Muito comum, muito marcante dos teatros gregos. Então, o hipócrita era aquele ator que fazia um determinado tipo de teatro em que ele utilizava uma máscara. Ou seja, ele tinha um papel a desempenhar que nada tinha conexão com a sua realidade, com a sua vida, mas ele subia até o palco, colocava uma máscara e interpretava um personagem diante de uma plateia. Esses eram os hipócritas. Não era uma palavra necessariamente ruim, pejorativa. Mas quando Jesus traz para esse contexto, ele está trazendo para um contexto de religiosidade. Ele pega uma palavra lá do mundo cultural greco-romano e traz para o contexto de espiritualidade. Num contexto que envolve espiritualidade. E para dizer o quê? Olha que coisa séria. Se vivermos a nossa espiritualidade com o interesse de agradar as pessoas, nós nos tornaremos hipócritas. E por que nós nos tornaremos hipócritas? Porque o ser humano, ele não tem a capacidade de mudar a si mesmo e nem mudar o outro. Eu, enquanto pastor, eu não tenho a capacidade de mudar você, de transformar a sua vida. Eu não tenho essa capacidade, por exemplo, de ir até a sua mente, o coração e mudar os seus pensamentos, mudar os sentimentos, mudar o seu caráter, mudar o seu comportamento. Eu não tenho essa capacidade. E eu não tenho essa capacidade nem comigo mesmo. Quantas coisas eu gostaria de não fazer e me pego fazendo. Quantas coisas eu sei que eu deveria fazer e eu sei que eu não estou fazendo. E aí eu me pego naquela crise de Paulo. Ele olha para o espelho e fala assim: que miserável homem eu sou.
Que miserável. O que eu quero, eu sei que eu devo fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu vou lá e faço. Então eu não tenho esse poder para mudar a mim e nem para mudar você. Então, se eu fizer as minhas práticas espirituais, realizar as minhas disciplinas espirituais, decidir viver a minha vida religiosa, fazer o que eu faço na vida da igreja, as minhas orações, o meu jejum, as minhas leituras, a minha participação nos ministérios, todas as coisas boas, todos os meios de graça que Deus estabeleceu para serem abençoadores, canais de conexão com Ele, se eu fizer todas essas coisas, querendo que vocês me reconheçam por fazer isso, a minha vida seguirá a mesma. A mesma. Por mais que eu esteja lá orando e falando assim, Senhor, muda o meu caráter, mas lá no meu coração, o meu interesse é que você me veja orando para a transformação do meu caráter. Aí você vai fazer o quê? Pastor é homem de oração, né? E aí, de novo, o que Deus faz? Dá um passo para trás. Porque você pode até estar orando para que eu transforme o seu caráter, mas eu conheço o seu coração. Eu sei a motivação, o que pulsa o seu coração. E você está mais preocupado que as pessoas pensem que você quer mudar o caráter do que você crendo que somente eu, posso mudar o seu caráter. E o que acontece? O meu caráter não muda. Você vai passar a me admirar, mas eu continuarei sendo um picareta. Um picareta. Um cara de pau. Por quê? Deus deu um passo para trás. Você não queria o elogio? Você orou, você fez certo. Você estabeleceu uma prática correta. Precisamos orar. Mas você orou por um motivo errado. Então eu dou um passo para trás. E por isso, em muitas situações, em muitos momentos, a gente se percebe com uma prática espiritual, uma prática religiosa, uma vivência religiosa infrutífera. Infrutífera. Porque talvez você até argumente, pastor, mas eu oro, eu jejuo, eu frequento, eu participo, eu sou generoso, eu estou atuando, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas talvez baste uma ingratidão para você fazer bico. Pois é, eu chego cedo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não ganho nem um obrigado. Aí sabe o que você está dizendo? Deus, pode dar um passo para trás. Porque se a ingratidão de uma pessoa lhe ofende, se a falta do muito obrigado, se a falta do reconhecimento, se a falta do holofote sobre você te incomoda, saiba que Deus está um passo atrás. E tudo que você está fazendo, tudo que eu estou fazendo, será infrutífero. É como se estivéssemos acumulando tesouros na terra. Na terra. Onde os humanos, nós, podemos destruir. Por isso basta, às vezes, uma ingratidão de alguém para roubar a sua paz. Está aqui, eu não participo mais desse negócio. Por quê? Porque o fulano foi ingrato com você? Eu achei que tinha sido Deus que chamou você. Eu achei que você estava fazendo. Mas eles estão reconhecendo o Beltrano, mas eu estou aqui fazendo tudo e ninguém fala nada. Foi Deus que chamou você ou foi o fulano de tal? E o que Mateus está dizendo para nós é que quando nós estamos nesse caminho de querer ser vistos, elogiados, reconhecidos, sustentados e abençoados por mãos humanas, nós nos tornaremos hipócritas. Sabe por quê? Porque a nossa prática espiritual, a nossa prática religiosa, a nossa vivência comunitária, ela não será transformadora. Porque a mão humana não pode transformar a vida de outra pessoa. Por mais que eu ame você, eu não posso fazer muita coisa por você. O que realmente precisa ser feito? Eu posso ajudar você numa necessidade,
temporária, humana, limitada. Mas há questões muito maiores, espirituais, que só a mão de Deus pode ir lá e tocar. E tocar. Então, por isso, Mateus está chamando a nossa atenção que nós podemos e corremos o risco de viver uma vida religiosa assim. Assim. De domingo a domingo, participamos dos ministérios, participamos das jornadas, fazemos o jejum, servimos aqui, chegamos cedo, nos disponibilizamos, somos dizimistas, participamos disso, somos pregadores, somos líderes, vamos para lá, vem para cá, fazemos, acontecemos, e sabe o que acontece? Nada. Nada. Você fica cansado, chateado, frustrado, amargurado, porque talvez estejamos fazendo para ser visto e não para agradar o Pai. E aí é como se colocássemos uma máscara. Nos tornamos hipócritas. Viramos atores. Temos uma prática, temos um comportamento, temos às vezes até umas vestimentas, né? Que tem algumas igrejas que você tem a roupa certa de ir, então você bate o olho e fala assim, aquele ali é daquela igreja, fulano de tal. Você sabe exatamente porque está de uniforme, né? O corte de cabelo, o jeito, você sabe, ela tem a roupa, o jeito, o comportamento. A gente sabe, mas o que ela canta, o que ela lê, a vivência dela entre quatro paredes não acompanha essa pessoa para a vida. Para a vida. Jesus é uma teoria, Jesus é uma canção, Jesus é um teatro, Jesus é um comportamento, um conjunto de regras, um conjunto de verdades que eu falo com a minha boca, mas isso não traz transformação. Então, como se em determinados momentos da minha vida eu colocasse uma máscara e interpretasse um papel. E por que isso acontece? Porque a minha espiritualidade é infrutífera. E por que infrutífera? Mas, pastor, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu participo de tudo. Talvez, faça essa pergunta para você. Eu faço isso comigo. Talvez, lá no fundo do meu coração, há motivações erradas. Há motivações erradas. E eu digo que eu faço para mim essa pergunta porque eu garanto para vocês que dos caminhos em que se encontra mais gratidão na vida, eu garanto para vocês, tá? Talvez você pense o contrário, mas é o ministério pastoral. É o ministério pastoral. A gente lida constantemente com ingratidão, constantemente. Então, de vez em quando, eu me pego sentindo algumas coisas, aí Deus fala assim, foi fulano que te chamou? Aí como a gente diz, né? Volta o cão arrependido, né? Tá bom, Jesus, não foi. Mas ele, quem te chamou? Mas quem te chamou? E Deus diz para mim, tira a máscara. Tira a máscara. Não interessa o que ele pensa. Não que a gente não deva dar ouvidos, ouvir as pessoas, se avaliar, perceber as críticas. Não nesse sentido. Qual é o antídoto para isso? Obrigado, Paulo. Qual é o antídoto para isso? Qual é o antídoto? É quando agradar a Deus se torna o nosso verdadeiro e maior tesouro. Aquilo pelo qual nós vivemos. Aquilo para o qual ou para quem decidimos viver. Quando Deus de fato, conhecer a Deus, agradá-lo, se torna o centro da nossa vida. Por isso, Mateus, em paralelo, ele segue dizendo, aí sim, quando alinhamos o nosso coração em Deus e Ele se torna o nosso tesouro, e aí, consequentemente, o nosso coração pousará no colo de Deus. Versículo 3. Quando você der esmola, você vai entender que a sua mão esquerda não precisa saber o que sua mão direita fez e vice-versa. E aí o que você faz pode ficar no secreto. Não interessa se vão saber, se não vão. Não interessa. Porque o seu pai que vê no secreto
vai recompensar você. Você percebe que coisa séria? Quando você faz no secreto, no sentido de que sem holofotes, sem se preocupar com as consequências disso, a sua única preocupação é fazer porque é certo fazer, é fazer para que Deus se agrade do que eu estou fazendo. Sabe o que ele está dizendo? O seu pai que vê no secreto que você está fazendo, ele vai lá e vai abençoar você. Em relação à oração, versículo 6, quando você for orar, entre no seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está no secreto, e o seu pai que vê no secreto lhe dará recompensa. Ou seja, quando você for orar, tenha o seu pai como seu objetivo. E não interessa se as pessoas verão você orando, se elas vão admirar você, se elas vão pensar que você é uma pessoa de oração ou não. Ore. E aí o que ele está dizendo? O seu pai que vê em secreto, ele vai recompensar você. E aí por fim ele fala do jejum. Mas você, quando for jejuar, unge a cabeça, lave o rosto. O que ele está dizendo assim, toma um banho, infeliz. Passa um gel nesse cabelo. Escova o dente, pelo amor de Deus, é jejum de comida, tem gente que não escova nem dente. Coloca uma roupa legal, vá viver a vida. E ele está dizendo assim, não precise buscar aquela aparência de piedade, porque o seu pai, que sabe que você está jejuando, o que ele vai fazer? Ele vai recompensar você, ele lhe dará a recompensa. Ele lhe dará a recompensa. Aí sabe o que acontece? Vai acontecendo um processo. Aquelas disciplinas espirituais, elas vão fazendo efeito. Aí Deus vai limpando a gente. Deus vai tirando. A boa obra, a generosidade que vem do seu coração, que tem a finalidade de agradar a Deus e abençoar as pessoas que precisam, você vai verdadeiramente desfrutar daquela sentença que diz que mais abençoado é quem dá do que quem recebe. E aí, quando você dá generosamente, alinhado ao coração de Deus, a bênção do Senhor vem sobre você. E aí o seu rosto vai ficando um pouquinho mais parecido com o dele. Ele vai te limpando. Ele vai te purificando. Ele vai tirando de você a sujeira. E aí você vai para a oração. E você se lembra que a oração é conexão com Deus. É o míope tirar óculos, que difícil. Aí você vai se conectando com Deus. E na oração, Deus vai ministrando sobre você a vontade dEle. Ele vai dizendo para você o que Ele espera de você. E aí você vai experimentando a pureza de Deus, limpando você. Limpando você. Deus vai tirando de você as suas máscaras. Sabe por quê? Você vai descobrindo que não há outro jeito de viver que não seja para agradar a Deus. Para agradar a Deus. E aí você vai experimentando. E aí você não precisa mais ser um ator. A oração produz resultado. O jejum produz recompensa celeste. A boa ação produz a bênção do Senhor sobre nós. E a gente vai sendo o quê? Limpo. Nós não somos mais, nós não seremos mais hipócritas. Sabe por quê? Porque uma mão celestial estará curando você. Uma mão espiritual estará curando você. Você percebe a grandeza disso? Mas quem consegue tirar essa máscara? O Pai que está nos céus. Porque não é uma obra humana. Não é uma obra humana.
é uma obra celestial. E quando nós confiamos no amor de Deus e queremos agradá-lo a todo custo, como Mateus está dizendo, estaremos acumulando tesouros no céu. E sabe qual é a boa notícia? Traça, ferrugem não corrói. Ladrões não escavam nem roubam. O que significa isso? Que as bênçãos derramadas sobre nós, seja por meio da oração, das boas obras, do jejum ou qualquer outra coisa que você faça, quando elas vierem das mãos de Deus, serão eternas, transformadoras. E poderemos sair por aí de cara limpa. Não por uma mera decisão pessoal, mas porque estaremos agora andando por resultados espirituais, não por força humana. Não por força humana. E eu pergunto a você, onde está o seu tesouro? Que o nosso tesouro esteja no céu, que a nossa intenção seja agradar a Deus para todo sempre. Você pode se colocar de pé? Eu quero orar por você. Nós estamos nos preparando para a mesa do Senhor. E é nessa mesa que nós seremos encontrados, seremos alinhados por Deus. É nessa mesa.